Outra coisa que a gente precisa prestar bastante atenção também, mas daí pra gente como profissional, é a nossa postura, né? Então, quando a gente faz o nosso atendimento, principalmente quando a gente tem já algum tempo de profissão, a nossa tendência é relaxar a postura, né? Então, se curvar mais ou ficar de maneira meio ruim, sabe? O que a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a isso é com a altura da nossa maca. Então, nem uma maca muito alta e nem uma maca muito baixa. E a gente tem que considerar na altura da maca, que a gente tem a altura da maca e mais o cliente. Então, assim, a altura que você vai trabalhar da maca não é a altura da maca, né? Porque, por exemplo, você vai trabalhando ali nas costas do cliente, você vai ter uns centímetros acima. Então, a altura é a altura da maca e mais um pouquinho do cliente. Então, sempre colocar a maca numa altura que quando o cliente deitar, essa altura, ela fique confortável para você. A gente não tem que ficar nem muito baixa, certo? E nem muito alta, tá? Então é muito importante a gente tentar manter a nossa coluna o mais ereta possível, o mais reta possível, certo? Não utilizar nunca só da força dos braços, né? Porque o maior peso que a gente tem que usar na nossa massagem é o peso do corpo. Então, quando você vai fazer um movimento, existe uma técnica para isso. Eu não vou conseguir explicar isso no vídeo, mas eu acredito que vocês até já saibam, né? Mas existe uma técnica de apoio que a gente usa nos pés, para que quando a gente vai efetivamente fazer o movimento, a gente não use a força dos braços, mas a gente use a força, o peso do nosso corpo. Por quê? Porque isso alivia muito. Eu já cheguei a fazer 8 atendimentos num dia de massagem relaxante. Gente, e eu sou uma mulher pequena, tá? Eu sou baixinha, eu tenho 1,5 m. Eu tenho 1,55 e meio, muito importante. Olha, minha mão é pequena, não é uma mão grande, tá? E eu sou uma pessoa leve, né? Não tenho um peso assim, não tô acima do meu peso. Então, assim, eu faço bastante uso do peso do meu corpo. Por quê? Porque se a gente for usar só os braços, você faz uma massagem relaxante e depois você não consegue fazer mais. Então, assim, às vezes a pessoa ela não consegue fazer muitas massagens relaxantes num dia porque ela tá usando a força que ela tem de maneira errada, tá? Errada. A gente precisa usar o peso do nosso corpo, tá? Trocar o movimento das nossas mãos. Para quê? Pra gente não ficar fazendo a massagem inteira o mesmo movimento. Por quê? Porque isso também pode nos dar uma tendinite, né? Da gente ficar fazendo ali o mesmo esforço sempre. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa alternar os movimentos, mudar um pouquinho. A gente pode usar a força do punho, então às vezes fazer movimentos em punho fechado, né? Porque isso ajuda bastante, principalmente quando é homem, tá? A gente pode usar também o cotovelo para fazer alguns movimentos. É lógico que eu não vou conseguir explicá-los aqui para vocês, mas às vezes eu tô falando porque vocês até conhecem esses recursos, até já fizeram curso e utilizam, né? E aprenderam a utilizar, mas hoje não fazem uso, tá? Então é muito importante a gente variar os movimentos durante a massagem, tá? Para nossa saúde, para que a gente consiga fazer ali às vezes 4, 5 ou no caso, como até eu já fiz 8 massagens num dia, tá? E tinha homem, e geralmente homem eu acho que dá, pelo menos para mim, um pouquinho mais de trabalho, assim, né? Geralmente tem mais tensão, a musculatura é um pouco mais rígida, então pelo menos para mim exige um pouquinho mais. Então a gente quando a gente vai fazer o nosso atendimento, né, a gente precisa pensar isso, que a gente tem outros atendimentos pro dia, tá? E que também não é saudável a gente fazer uma massagem e ficar esgotada. Não. Então é importante a gente tomar cuidado com a nossa postura, então não curvar a coluna, tá? Não ficar muito assim, na hora muito pra frente, né? Prostrado assim, pra frente de maneira incorreta, apoiar os pés corretamente para que a gente tenha uma postura de costas boa, tá? Tomar cuidado com os movimentos das nossas mãos,
tomar água, né, bastante durante o dia. Bom, enfim, né, gente, se alimentar direito, isso aí é primordial. Mas falando em termos de postura, seria isso. Em alguns casos, se a gente tiver uma maca que aguente, a gente pode subir também em cima da maca. Eu uso muito a maca como apoio para o meu joelho, tá? Então subo ali, às vezes na beiradinha da maca, para fazer alguns movimentos. Ajuda muito, porque daí a gente, mais uma vez estou falando, a gente usa o peso do nosso corpo e não usa o peso e não usa a força das nossas mãos, né? Fica muito melhor. E você sabe que é muito gostoso para o cliente. Tem alguns movimentos que a gente faz quando sobe na maca, nossa, que são muito relaxantes, muito mesmo. Então vale a pena se você... E assim, é super adaptável, tá? Às vezes aquele movimento que você faz ali, já tá acostumado a fazer, ó, um tempão, que você faz ali em pé ao lado da maca, com o movimento dos braços, às vezes se você subir em cima da maca, você vai ter mais facilidade de fazer e pode até ficar mais gostoso para o cliente, tá? Se você não faz... Você pode até treinar isso, de repente, com alguém da sua família, com muito cuidado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não tô mandando vocês subirem aqui em cima da maca torto direito. Tem que verificar se a maca aguenta. Não são todas as macas portáteis que suportam, hein? A gente precisa ficar com bastante atenção. E às vezes suporta, mas você sobe ali de qualquer jeito, a maca pode quebrar, pode cair com o cliente e com você. Então, não é brincadeira. A gente precisa ter sempre certeza de que a maca aguenta, tá? Sempre tomar cuidado porque é segurança, né? Sempre. A gente precisa sempre pensar que existe um balanço, né? Quando a gente está fazendo a massagem relaxante. Então, o nosso corpo, ele se movimenta para frente e para trás, né? Conforme a gente está trabalhando ali. Eu tive uma professora de massagem, ela falava assim que a massagem é uma dança. Não é uma dança, assim, mas ela sempre falava desse movimento, eu nunca esqueci. Então eu falo bastante isso, falo, gente, tem esse movimento de balanço, né? A gente não faz a massagem dura ali, a gente tem esse movimento de balanço, que é para quê? Para nossa própria saúde, né? Alongar também é bacana, então antes de começar a sua prática, no início do dia, tá? Para quem não faz atividade física regularmente, gente, aliás, eu recomendo que vocês façam sempre, né? Para fortalecer a musculatura dos braços, das pernas, porque a gente fica em pé o dia inteiro, é cansativo, né, gente? É cansativo, fica em pé, fica fazendo movimento. Então, vale a pena investir numa atividade física, com bom acompanhamento, para a gente manter a saúde. Eu lembro que quando eu iniciei na área de estética, eu tinha muito medo, porque eu sempre fiz a massagem relaxante e sempre fiz os tratamentos corporais também, né? E eu sempre vi muita gente que fazia massagem, principalmente massagem relaxante, e a pessoa logo tinha tendinite, logo tinha algum problema e parava de trabalhar. E às vezes conversava com eu já fiz, mas eu parei porque eu tive um problema no ombro, porque eu tive um problema no braço, porque eu tive um problema no cotovelo, porque eu tive um problema no punho. E eu sempre tive muito medo de começar a trabalhar e ter algum problema. E olha, posso dizer aqui que estou há 12 anos na área trabalhando ativamente e nunca tive problema. Então, assim, é possível a gente trabalhar com massagem relaxante, tá? De maneira saudável para nós, né? Então, mas precisa se cuidar sempre. Outra dica que eu vou dar para vocês, para quem atende principalmente a domicílio, tá? Pensando em postura e tudo mais, é que hoje existem alguns carrinhos para a gente carregar a maca. Eu não sei se todos conhecem, mas é muito bacana. Para quem trabalha a domicílio, procura aí no Google carrinho para maca que vocês vão encontrar. Eu já tive um e, nossa, me ajudava muito, porque às vezes você para o carro, às vezes não tá tão perto da casa, né? E eu moro em apartamento, então eu tinha que descer o elevador e ir até o estacionamento para pegar meu carro. Então, se eu tivesse que fazer tudo isso carregando a maca, ia ser muito mais difícil, tá? Então, eu sempre utilizei de carrinho
para maca, que é muito prático, gente, é muito prático. Vocês acham aí facinho nas lojas que vendem maca, às vezes já até vende o carrinho, às vezes compensa até comprar os dois. E se você atende a domicílio e não tem o carrinho, procura, que eu acho que vai ajudar você bastante. Uma coisa que eu sempre faço antes de comprar as minhas macas é realmente medir a maca, né? Medir a altura da maca. Hoje em dia, algumas macas portáteis têm aquelas regulagens, então é muito prático. É muito prático porque a gente pode regular conforme a nossa altura, se a gente é mais alta, se a gente é mais baixa, né? Mas, gente, sempre confere a medida e sempre assim compara, sempre, nunca olha assim e fala, tal, tem essa altura. Geralmente as macas variam ali entre 65 de altura e 73, mais ou menos. Sempre vai ver se aquela altura realmente é boa para você. Mede com alguma coisa que você tem em casa, compara, sabe? Porque é muito ruim quando você vai trabalhar e não tá numa altura bacana, tá? Se ainda for a marca portátil, que tem regulagem, ok. Mas se é uma marca que não tem regulagem, confere bem, veja a medida, veja a largura, para ficar de maneira confortável para você, certo? E não esqueçam, trabalhem sempre com saúde, para a gente poder não trabalhar só um ano, né? Mas para a gente poder trabalhar sempre, certo?